Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso café com Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagra minha vida, consagra minha casa, minha família, o meu coração, ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, é o momento que nós direcionamos uma oração, mas o nosso coração, Senhor, caminha com essas palavras. São orações direcionadas, mas orações que nos levam ao Teu coração. Batendo, Senhor, na porta do Teu coração, como o Senhor bate na porta do nosso coração. E nós estamos abrindo para o Senhor adentrar e fazer morada, Senhor. Queridos irmãos, é uma oração que abrimos a porta do nosso coração para Deus fazer morada. Hoje, diante do índice analítico do Catecismo da Igreja Católica, nós estamos falando sobre ação e agir. E lá no parágrafo 2157, 2166, 2570, 2670, vai nos falar sobre oração da ação. A oração diante de uma atitude, a oração diante de um agir, do pronunciar com retidão, dizendo assim: faz morada, Senhor, no meu coração, desde que ela seja rezada, meditada, do que ela seja proclamada com palavras que vêm do íntimo do teu coração. É a forma que você expressa essa tua atitude na oração que vai concluir a tua ação, que vai concluir o mover da oração, orar e ter ação. Então hoje, diante deste mover do catecismo, nós estamos aqui, irmãos, também diante da ação de como nós devemos orar. E hoje o nosso tema, nossa frase hoje, diante dos ensinamentos, que é o Catecismo 2166, 2570, 2670. Nós vamos ter 3 direcionamentos de atitude da ação do orar. Como que é maravilhoso, né? Essas 3 atitudes. A primeira, nós vamos ver agora, 2166. Vamos lá? 2166. O cristão começa suas orações e suas ações pelo sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essas 3 ações começa aí a oração. Então, primeiro, não pode faltar o sinal da cruz. Nós pertencemos ao Senhor. Pertencemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O segundo, vamos lá? Está lá no 2570. Assim que Deus o chama, Abraão parte. Como lhe disse, Senhor, em Gênesis 12:4, seu coração se mostra submisso à palavra. Então, a oração tem que ser submisso à palavra de Deus. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Deus coloca para nós as doutrinas, os ensinamentos, os sacramentos. Eu estou vivendo ele. É uma atitude da ação divina. Eu ouvi a voz de Deus. Então Abraão foi obediente. O que pediu, até o filho dele, ele colocou no holocausto. Mas em obediência à voz do Pai. Então, queridos irmãos, primeira coisa é o sinal da cruz. Agora nós vamos ver a oração conforme a fé de Abraão, nos mostrando diante do mover da palavra de Deus, que nos remete tudo a Jesus. Tudo os profetas, ninguém é maior do que João
que é menor ainda que o nosso Senhor, que ele disse que não era digno de desatar as sandálias. Então o que Abraão viveu é um exemplo para nós de fé, de oração. Até eu coloquei as palavrinhas, né? De atitude, de silêncio, de provação e de fé. Vai dizer assim o catecismo: o seu coração se mostra submisso à palavra, ele obedece. A escuta do coração que se decide segundo Deus, essencial à oração. As palavras lhe são relativas, mas a oração de Abraão se exprime primeiro pelos atos. Como homem de silêncio, ele constrói a cada etapa um altar ao Senhor. Então ele faz um altar, ele coloca um altar na sua casa. E assim, meu irmão, a cada momento da sua vida, se Deus não for o primeiro dentro da sua casa, tem algo de errado. Na tua casa tem que ter um quarto de oração, tem que ter um lugar onde que a tua família vai olhar e falar assim: aqui é o local que nós se prostramos diante de Deus, se colocamos em oração. E aqui, meu irmão, graças a meu bom Deus, eu pedi, falei: Senhor, me dê um quartinho de oração. E hoje eu tenho um quarto de oração, e esse quarto de oração é maravilhoso. Então, queridos irmãos, é assim, é o momento que nós se colocamos a exemplo dos irmãos, dos profetas, daqueles dos santos, mas tudo tem que nos voltar para Jesus. Somente mais tarde aparece sua primeira oração com palavras, uma queixa velada que lembra a Deus suas promessas, que parece não se realizar. Desde o começo, aparece assim um dos aspectos do drama da oração: a provação da fé na fidelidade. Então, a fidelidade de Abraão. Atitude ele teve? Teve. O pai falou, ele... Atitude é assim, irmãos: o pai fala, Deus fala, Jesus fala, eu obedeço. Não fico questionando. Ah, você tem que ter o matrimônio, você tem que ter os sacramentos, você tem que batizar seu filho na igreja. Ah, não, tem que deixar ele... Irmão, é obediência à igreja de Cristo. Aí a obediência à igreja católica, está tudo no catecismo, está tudo nos ensinamentos. Tem alguma dúvida? Não questiona. Estuda, vê a verdade. É tudo embasado na palavra de Deus. Então, o que você vive dentro da igreja católica não é coisas humanas, é de 2024 anos. Se o padre pediu, faça. Se o teu pároco pediu, faça ali, é ensinamentos da igreja. Você não vai estar fazendo heresias. Você tem que participar de pais e padrinhos, você tem que participar de curso de noivo, você tem que viver a graça, você tem que estar casado na igreja. O matrimônio não é casamento, é matrimônio, é um sacramento. Então a unidade entre dois é matrimônio, não é casamento. Casamento nas outras religiões é só no civil. Casou no civil, né? Porque Deus uniu o homem, não separe. Para ele diz assim: você casa no civil e separa a hora que você quiser. Aí você pode casar. Então o casamento se torna aquela coisa assim monótona, né? O caso separa, descartável, vamos usar a palavra, né? Mas o matrimônio, que é o casamento dentro da igreja católica, é a unidade que Deus uniu, o homem não separa. Gênesis, Jesus vai citar essa palavra no caso da dureza do coração dos homens, que Moisés deu a carta de divórcio. Mas eu digo, como começo lá no livro de Gênesis, o que Deus uniu, o homem não separa, a não ser que seja um matrimônio falso, né? O que é um matrimônio falso? Nunca houve o amor, nunca houve amor. E aí é uma comprovação. Aí vai outros, né, adentrar mais adentro. Mas, queridos irmãos, é obediência a essa voz. Abraão nos mostrou nossa atitude, o silêncio, a aprovação diante da fé. Agora vamos ao terceiro passo. Então, o primeiro passo, o sinal da cruz. A oração tem que ter o sinal da cruz. Segundo passo, atitude, fé, obediência, saber ouvir. Esse é o segundo passo. Então eu me fiz o sinal da cruz, eu tenho que ter obediência à voz de Deus, tem que ter todos os dias na minha vida o Evangelho, tem que ter a voz do Senhor, tem que ter aquele momento de reflexão, tem que ter um momento de silêncio, tem que trazer para a minha vida e ter atitude. Amém? Agora o terceiro passo, vamos lá? Lá o Catecismo 2670. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Pega lá a tua palavra em 1 Coríntios capítulo 12, versículo... Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. A respeito dos dons espirituais. Irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando eres pagãos, vós deixardes levar conforme vossas tendências aos ídolos mudos. Por isso eu vos declaro, ninguém, falando sobre a ação divina, pode dizer Jesus seja maldito. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor
senão sobre a ação do Espírito Santo. Queridos irmãos, o nosso Senhor derrama sobre nós o Espírito Santo, o Paráclito, aquele que vem em nosso auxílio com gemidos inefáveis, quando a gente não sabe rezar como convém, como diz a carta a Efésios. Então, queridos irmãos, que a nossa vida seja uma vida de oração concreta a Deus, uma vida onde que nós vamos clamar pedindo a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, traçando o sinal da cruz, onde que nós vamos clamar a presença também das atitudes diante da oração, do ouvir, do falar, do silenciar, as nossas atitudes, colocar em prática a voz, a obediência à Igreja de Cristo. É uma atitude que você faz como Abraão. Deus fala, eu estou aqui, Senhor, eu estou cumprindo, diante da confissão, diante da Eucaristia, diante da missa dominical. Assim, querido irmão, é um exemplo de fé dentro da sua casa, é você convidar a sua família a viver essa graça. Não é fácil, irmãos, porque o mundo nos oferece outras coisas. O mundo nos oferece festanças, outras coisas assim que vai você se afasta das coisas de Deus. Por exemplo, você ir na missa aos domingos. Quantas vezes eu vivi isso? Não ia por causa que eu trocava, né? Aqueles momentos ali que eu passava aquele domingo, por exemplo, embriagado, me embriagava e chegava à noite e não tinha condições de ir na missa. Então era um dia inteiro. E assim, meu irmão, é nossa vida, a gente não percebe, a escuridão em cima de escuridão, e vai levando, e o mundo vai transformando, e a gente não percebe. Mas como é bom e gostoso você viver um domingo em família, você ir à Santa Missa, você viver esse momento sóbrio, estando bem lúcido, como é bom. Eu te mostro, irmão, o que é bom. Então, se isso é bom, por que nós queremos fazer coisas que vai ferir o coração de um filho, vai ferir o coração de uma esposa, de um esposo, não sei, o mover que traz para você, atitudes. Aí entra tantas coisas, né? Entra tantas coisas adversas que ferem esse momento, mas tudo que ferir esse distanciamento da presença de Deus na sua vida, irmão, tira fora, é o que Deus me colocou hoje. Nós temos que ser radicais a essas situações, não radical às situações que o irmão vive, mais radical a situação que eu vivo que me afasta de Deus. Isso eu tenho que ser radical. E só eu sei o que eu preciso. Como você vê aqueles irmãos que estão diariamente dentro da igreja porque é a necessidade dele, não julgue ele. E não queira falar assim, não tem necessidade de você estar na igreja toda hora. Isso aí não. Que adianta estar na igreja toda hora e fazer isso e aquilo. Sabe por quê, irmão? Quem tem um problema de um vício sabe, eu vou dizer para você. Não é assim, você que está lutando? Por isso você tem necessidade de estar todo dia dentro da igreja? Porque ali é teu refúgio, melhor que você está num boteco, melhor que você está num lugar. E o irmãozinho que está lá perto ali, que não quer ir para a igreja, fala isso, né? O que fica dentro da igreja, você faz isso de errado? Ele está lutando. Você não está entendendo o mover do coração desse homem, dessa mulher. É uma luta contra um vício. Então eu preciso me unir àquele que vai fazer eu vencer. Grupo de oração, confissão, como é eucarística. Me chamou no pastoral, eu vou. Lembrando, isso eu estou falando para aqueles solteiros que têm a disposição. O casado, temperança, cuidar da família. Porque como diz lá em 1 Timóteo, aquele que não cuida da sua família que Deus te deu, é mais ímpio do que os próprios ímpios. Ímpios é o quê? Eles aqui estão vivendo em pecado mortal, não estão nem aí. Né? Então, nós temos que cuidar da família também. Irmãos, e a presença do Espírito Santo transforma o nosso coração. A presença do Espírito Santo modela o meu viver, o meu agir, o meu falar, as escutas, o silêncio, a mansidão, os frutos do Espírito Santo. Sabe, irmãos, coloca a mão no teu coração e eu vou lendo aqui para nós o catecismo. Cada vez que começamos a orar a Jesus, é o Espírito Santo que, por sua graça preveniente, nos atrai ao caminho da oração. Se Ele nos ensina a orar, recordando-nos Cristo, como não orar a Ele mesmo? Por isso a Igreja nos convida a implorar cada dia o Espírito Santo, sobretudo no início e no fim de toda ação importante. Teu dia é importante? Comece clamando o Espírito Santo. Coloca a mão no teu coração e fala, Espírito Santo de Deus, vem agir no meu coração. Levanta tua mão dentro da sua casa, meu irmão, minha irmã. Fala, Espírito Santo de Deus, que vamos fazer junto hoje? Espírito Santo, leva os meus ouvidos, coloca a mão nos teus ouvidos, os meus olhos, os meus pensamentos, a minha boca, o meu falar,
leva tudo diante do nosso Senhor Jesus. Sabe, irmãos, quando o Espírito Santo nos leva diante de Jesus, no silêncio do teu coração, Ele vai te mostrando o agir de Jesus. Como Jesus pensava, como Jesus falava, como Jesus olhava, como Jesus ouvia. Jesus ouvia, proclamava a palavra, proclamava também a cura, a libertação. Se tinha um tempo com o Pai em oração, tinha um olhar de misericórdia, tinha um coração manso e humilde. Espírito Santo de Deus, dai-nos essa graça. Espírito Santo de Deus, iluminai cada irmão, cada família que estamos junto agora, clamando a presença de Jesus. Espírito Santo de Deus, conduz todos da minha casa, conduz o meu coração a viver cada graça que o meu Deus quer para mim. Senhor, quantas vezes eu peço tantas coisas, mas eu quero aquilo que o Senhor deseja para mim. Iluminai os meus caminhos, direcionai a minha casa, a minha família, direcionai os meus irmãos para perto de Ti, Senhor. Mostrai-nos, meu Deus, o Teu querer. Obrigado, meu Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que bênção, meus irmãos. É uma coisa muito importante para nós. Todos os dias nós fazemos isso, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Buscamos a atitude, a ação diante do lepto divino, que vai ter daqui a pouquinho. É trazer a palavra para a nossa vida, é ouvir Jesus, é ouvir os seus ensinamentos, é colocar em prática na família, na comunidade, no trabalho. É tudo isso que nós vimos hoje. E finalizando, a gente tem que clamar o Espírito Santo. Eu sempre faço isso no meu lecto divino, não faço ali ao vivo, né? Mas eu faço antes. Por isso que tem a preparação. Que nem hoje mesmo, eu vou preparar agora, vou demorar 1 hora. Então, mais ou menos 1 hora. Se agora é em torno de 6 horas, 6 e pouquinho, mais ou menos 1 hora, eu vou começar o meu lecto divino ao vivo. Porque hoje não tive tempo antes, então eu vou preparar agora. Mas, irmão, tudo é com coração, tudo é com amor. Diante disso, né, vivendo esses momentos, nós precisamos nos unir a um só coração, que é Jesus. E quando eu me uno a Jesus, eu me uno à igreja dele, de Cristo, os ensinamentos, e também viver em comunidade, como viveu os apóstolos, né, que você vê em Atos dos Apóstolos, e estamos aí juntos. Então que Deus abençoe cada um no seu dia. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Que Deus abençoe.